Olá, muito bem-vindos a mais uma oração do meio-dia. Muito obrigado a todos, que acompanham o nosso trabalho, que estão atendendo a esse chamado de oração pelo Brasil. Eu sou o pastor Samuel Marques, estamos aqui na Igreja de Deus do Sétimo Dia, em São José do Rio Preto, na rua Votuporanga 2943, e você é nosso convidado para participar dos trabalhos aqui toda quarta-feira, às 19 horas, o culto de oração. E no sábado nós temos a escola bíblica às 9 da manhã e às 10 horas o culto de louvor ao nosso Deus. Você é nosso convidado para participar. Está aqui o pastor Reginaldo Canovas, está aqui participando conosco. O Pai seja convosco, meu amado pastor Samuel e família. Amém? Muito obrigado pela companhia, pastor. Ele é aqui de São José do Rio Preto e é aluno do curso de Direito, também. Em breve, aí, mais um profissional do direito. Agradeço aí a todos que estão participando conosco. Nós vamos hoje para mais oração do meio-dia, Estamos convidando você para essa campanha, uma campanha nacional de oração. Temos aqui vários estados participando, várias igrejas de vários estados, os irmãos enviando a sua saudação, enviando a sua participação e orando conosco todos os dias ao meio-dia pelo Brasil. Eu tenho aproveitado também essas oportunidades, de estarmos reunidos para falar da Constituição Federal. Então, tenho transmitido aqui algum conhecimento para vocês sobre direito constitucional, passando artigo por artigo ali a Constituição, mostrando o que está escrito na Constituição e o que o que diz a lei maior sobre a condução da nossa sociedade. Então, a nossa sociedade está organizada conforme a Constituição Federal. Então, nós precisamos saber o que está escrito na Constituição Federal. Deixa eu colocar aqui o texto para vocês, do assunto que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar hoje, ainda no tema da ordem social, sobre ciência e tecnologia, sobre comunicação social e sobre meio ambiente. Esses serão os nossos temas de hoje. Muito obrigado a todos que estão conosco. Aqui chegou também a Odete, aqui de São José do Rio Preto. Obrigado, Odete, pela companhia. O pastor Misael, lá do Rio Grande do Sul. E a irmã Marli, do Paraná. Então, estão aqui já 3 estados representados aqui na nossa campanha de oração pelo Brasil. Obrigado a todos que têm participado conosco. Eu quero te oferecer 2 materiais aqui. O livro Ensina-nos a Orar, que é um livro que vai te ajudar a criar um hábito de oração, para a gente orar com constância, com objetividade. Então, nós temos falado aqui, irmãos, sobre a Constituição, sobre como é o Brasil, como funciona o país. Para quê, irmão? Para você orar com objetividade, você falar com Deus. Senhor, sobre isso, estou orando sobre esse assunto, porque quando você entende a Constituição inteira, Deus vai tocar no seu coração para você orar por uma área específica. Então, talvez você vai orar pelas Forças Armadas. Pastor, eu tenho um parente que é militar, eu vou pedir pelas Forças Armadas. Amém, Então, olha, pastor, eu vou orar pela educação, eu tenho um parente que é professor, tem uma professora na família, eu vou orar pela educação do Brasil. Amém. Pastor, eu vou orar por uma outra área, aí, como nós vamos falar hoje, vou orar pelo meio ambiente, vou orar pela comunicação social, eu vou explicar já para vocês o que é. Então, você é tocado para orar por aquela área específica, irmãos, para a gente não orar assim, estou orando pelo Brasil, Deus abençoe o Brasil. Estou orando pelo Brasil, mas eu estou orando para que aconteça qual mudança no Brasil? Eu estou orando para que área de governo? Eu estou orando pelo legislativo, pelo executivo, pelo judiciário. Eu estou orando para que Deus abençoe o que exatamente? Então, nós temos ali várias ocasiões em que Jesus, quando a pessoa se dirigiu a ele disse, o que queres que eu te faça? Ele pergunta para a pessoa, qual é o seu pedido? Então, às vezes, o pedido é óbvio, A pessoa era um cego, a pessoa, obviamente, ela gostaria de ver. Mas Jesus perguntava, irmãos, qual é o seu pedido? O que é que você quer que eu faça? Então, irmãos, esse respeito pela nossa vontade, essa posição assim de primeiro nos ouvir, irmãos, nos dar essa ocasião de dizer, isso é maravilhoso, irmão, da parte de Cristo, quando ele chegava nas pessoas e ele primeiro as ouvia.
Então, irmãos, se Deus hoje estiver de ouvidos abertos para ouvir a nossa prece, qual é a nossa petição? Nós estamos pedindo o que para o Brasil? Então, nesses vários programas que nós estamos juntos aqui, eu tenho reforçado para você que nós não estamos pedindo intervenção federal, não estamos pedindo intervenção militar, não estamos pedindo intervenção estrangeira que outro país venha mandar no Brasil, não estamos pedindo, irmão, revolução, guerra civil, revolta, protesto. Não, irmãos, nós estamos pedindo para que Deus abençoe uma saída institucional, pacífica, que não traga, irmãos, violência, prisões, mortes no Brasil. Não é isso que nós estamos pedindo. Nós somos cristãos, irmão. Nós estamos pedindo que Deus faça um milagre que o Brasil precisa, a intervenção que o Brasil precisa seja feita de forma institucional, pacífica, dentro dos caminhos, irmão. Nós mostramos aqui que os poderes, irmão, um tem poder para frear o outro, né? Então, o legislativo, ele tem poder para frear o executivo e o judiciário. A mesma coisa os outros dois. Então, irmãos, nós precisamos orar para que Deus abençoe o equilíbrio entre os poderes e para que o legislativo, principalmente nesse momento, tenha força, irmão, para chamar os juízes para responder, chamar o governo federal para responder, para dizer aos ministros por que estão fazendo isso, por que estão fazendo aquilo, e corrigir o rumo da nação de forma institucional. Por isso eu estou colocando na descrição de todos os vídeos a lista dos senadores, um arquivo para você baixar, com todos os senadores do Brasil, para você orar pelo Senado, para que Deus abençoe uma saída institucional, pacífica, dentro da lei, dentro do que diz a Constituição, nós possamos ter uma resposta para todos os problemas que nós estamos vendo no Brasil, sem nenhuma violência, sem nenhuma morte. É isso, irmão. Nós estamos orando objetivamente por isso. E eu peço que você me acompanhe nessa oração pelo Brasil, tá? Também tem aqui a lista de Trump, que é um livro dizendo quem são as autoridades brasileiras que receberam sanções aí, de suspensão do seu visto de entrada nos Estados Unidos, e você vendo quem são essas pessoas, tem a foto, tem um mini currículo dela, o que ela representa para o Brasil, decisões polêmicas. Então você vai poder orar por essas pessoas e pedir a bênção de Deus para que nós possamos seguir em frente com a nossa nação, com o nosso dia a dia, pela graça de Deus. Por que estamos orando pelo Brasil? Primeira carta a Timóteo 2:2 diz: orem pelos reis e por todos que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros, né? Então, é isso. Estamos orando nesse sentido. Hoje, então, nós vamos para mais alguns artigos da Constituição Federal. Deixa eu ver aqui quem mais chegou. Aqui a Odete está dizendo o seguinte: que as nossas orações cheguem ao trono de glória e que a vontade de Deus seja feita por nosso Brasil. Amém, Odete. Muito obrigado pela companhia. O nosso programa Rumo ao Trono, né, toda quarta-feira, meio-dia, está sendo agora substituído por essa programação especial, né? A gente não vai ser assim para sempre, mas nesse momento nós estamos nessa campanha de oração especial todos os dias, né? O programa é toda quarta, mas nós estamos aqui todos os dias orando para que Deus abençoe o Brasil. A irmã Yara, em Salvador, paz seja com todos os irmãos. Deus, sara a nossa nação com o teu poder. Amém, irmã Yara. Que Deus ouça a sua oração, a nossa oração pelo Brasil. A irmã Maria de Fátima, aqui de Cândido Mota, paz seja com todos os irmãos. Deus abençoe nosso Brasil. Também peço oração pela minha viagem, por todos que irão viajar para o encontro em Colombo. Amém, irmãos. Nós temos lá uma programação maravilhosa nesse sábado, com o encerramento do mês da mulher cristã, lá em Colombo. E aí, muitos irmãos estão viajando para lá, a irmã Maria de Fátima está pedindo oração para que todos façam uma boa viagem e possam participar lá do encerramento do mês da mulher cristã na Igreja de Deus, em Colombo, no interior do Paraná. Muito bom. Então, é isso, acho que são os recadinhos nossos hoje aqui. Vamos, então, para a nossa aula de Direito Constitucional, né? O pastor Eugênio que brinca, né? Põe o nome aqui para aparecer na chamada, né? Então, quem que já respondeu presente na aula hoje? O pastor Reginaldo Canovas, a Odete Lima, o pastor Misael,
A Marli, a Odete, a Yara, a Maria de Fátima, né? Todos já disseram presentes, já levantaram a mão e disseram presente, estou presente na aula de Direito Constitucional, né? Pastor Reginaldo Canovas, oremos por todos que foram presos injustamente no ato de 8 de janeiro. Então, tá aí. Então, é isso, irmãos. Nós estamos aqui comentando, né, vários temas e você vai se sentir tocado por Deus para orar por uma área específica. O pastor Reginaldo Canovas está dizendo, estou orando pelos que foram presos injustamente, irmãos. Então, é algo que tocou o coração dele. Ele está orando nesse sentido. E você também pode sentir o desejo de Deus de orar por uma área, por outra, e você vai fazer uma oração específica. Se Jesus estivesse perguntando, o que queres que eu te faça? Você responderia, que tenha justiça lá aos que foram presos no 8 de janeiro, entende? Então você vai se manifestar, você vai se colocar na presença de Deus com um pedido específico e Deus vai atender dos altos céus, tá? Então, é isso. Chegou aqui também a nossa irmã Deníria Silva, muito obrigado, irmã Deníria, participando aqui conosco também. Nossa irmã Deníria, que é lá de Barra Velha, né, em Santa Catarina, se não me engano. Eu confundo muito, irmã, né? O pessoal me fala e eu falo a cidade errada aqui, mas se tiver certo, eu acho que a irmã é de Barra Velha, Santa Catarina. E aqui a irmã Silene, também de Barcarena, no Pará, enviando a saudação. Então, irmãos, nós somos aqui quantos estados hoje? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará e São Paulo, né? Eu acredito. Então, e Bahia, né? Então, nós temos aqui hoje 6 estados representados. São pessoas de 6 estados aqui hoje orando pelo Brasil, tá? Nossa campanha nacional de oração, hoje, dia 28 de agosto, conta com 6 estados, né? Aqui orando pela nossa nação. Os que responderam presente aqui, né? Porque tem outras pessoas assistindo, a gente vê aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelos 2 canais do Facebook, então, o aplicativo da igreja. Então, pode ser que tenha gente de muito mais estados, mas tem 6 que responderam presença aqui, e eu agradeço aos irmãos que fizeram o seu comentário. Muito bom. Vamos lá. Artigo 218 a 225, ainda no capítulo da ordem social, nós vamos falar de ciência e tecnologia, comunicação social e meio ambiente, começando pela ciência e tecnologia. Veja bem, o artigo 218 diz: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica, tecnológica e a inovação. Irmãos, todas essas áreas são importantíssimas para o país. Eu quero que você entenda que o desenvolvimento científico ele é fundamental para a riqueza do país. Se nós não nos desenvolvermos cientificamente, nós só iremos vender as commodities. O que são commodities, irmão? São produtos básicos, são produtos, irmão, que são a mesma coisa no mundo inteiro. Então, se eu tiver um container de soja, é uma commodity, irmão. Se eu tiver uma tonelada de ferro, de minério de ferro, é uma commodity. Se eu tiver produtos, irmão, lá, um container de algodão, é uma commodity, irmão. Por quê? Porque esse produto, se for algodão da China, da Índia ou do Brasil, é a mesma coisa. Se for uma tonelada de minério de ferro do Brasil, do Canadá ou do Japão, é a mesma coisa, irmão. Não muda. É um produto que é igual no mundo inteiro. Agora, se nós fizermos um avião da Embraer, só tem esse no mundo. Quem quiser um avião deste modelo, com esse motor, com essas características, irmão, vai ter que comprar um avião Embraer. E aí, irmão, quando nós fazemos um produto diferenciado, tecnológico, produzido no Brasil, esse produto, irmão, ele enriquece o país. Porque um container de soja, irmão, é bênção, também vai ajudar, vendeu, entrou dinheiro, é ótimo, irmãos. Mas se for um produto tecnológico, irmão, ele gera uma cadeia de serviço, né? A fazenda da soja, ela é útil, mas lá poucas pessoas, às vezes com uma mecanização bem feita, irmão, bons tratores, coletadeiras, ali 5, 10 pessoas mantêm uma fazenda enorme de soja, irmão, faz toda a colheita, o plantio, e escoa essa produção, e a geração de empregos é pequena. E a geração de riqueza
também pequena, né? Vendeu a soja, o fazendeiro recebe o dinheiro, é isso, irmão. Agora, se você faz um avião, junta ali, irmãos, um número enorme de pessoas para produzir autopeças, para produzir essas peças do avião, esses componentes do avião. E aí, irmão, cada empresa que produz um componente, ela tem lá centenas de funcionários. Esses funcionários são muito bem remunerados, porque são engenheiros, são técnicos, são pessoas que ganham bem, irmão. Aquilo enriquece o país. O desenvolvimento científico, a pesquisa, a tecnologia, irmão, a inovação, um produto que não tem nenhum no mundo, a gente fez aqui no Brasil. Isso enriquece o país, irmão. E se nós ficarmos vendendo apenas produtos básicos, produtos que são ainda, irmãos, primários, como a gente chama, as commodities, isso, irmão, sempre vai nos manter, irmão, numa condição inferior aos outros países. Porque quem avança na tecnologia, irmão, às vezes a gente manda o minério de ferro, produz lá fora uma chapa de aço, a gente compra. Ou a gente exporta a chapa de aço, volta uma geladeira. Então, a gente mandou para lá um produto barato, que era a chapa de aço, voltou um produto caríssimo, que é a geladeira. Então, a gente poderia fazer a geladeira aqui e ganhar esse dinheiro, mas a gente não tem tecnologia para fazer a produção aqui. Entende, irmão? Então, veja, nós precisamos desenvolver a tecnologia, a pesquisa, a inovação dentro do nosso país, sabe? Então, isso é muito importante. Chegou aqui o nosso irmão Emerson, está dizendo, também estou acompanhando, pastor, Pai seja convosco, né? Nosso irmão Emerson está lá em Barcarena, também lá no Pará, no estado do Pará. E a irmã Cida, em Colombo, também enviando saudação, Pai seja convosco. São todos muito bem-vindos. Irmãos, sobre ciência e tecnologia, eu vou dar uma informação para vocês aqui. Existe um índice global de inovação, né? Quais são os países que inovam? Como que mede essa inovação, irmãos? Por criação de produtos novos, que são patenteados, que são registrados como uma inovação no mundo, pelas invenções, pelas coisas novas que surgem no mundo. Então, existe um índice global de inovação. Quais são os países que criam mais novidades, que criam coisas que não existiam antes, e registram esses produtos e começam a ganhar dinheiro com esses produtos? É o índice global de inovação. A China, os Estados Unidos, o Japão, a Coreia do Sul e a Alemanha ocupam os 5 primeiros lugares. China, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Veja, irmãos, são países de bom rendimento, de boa economia, mas, irmãos, veja, a Coreia do Sul, irmão, é pequenininha, não tem quase ninguém. O Japão é um país pequeno, irmão, sem nenhum recurso natural. No Japão, irmãos, tem uma dificuldade enorme para o plantio, para as lavouras, irmão, não tem onde plantar fruta, o clima não ajuda, muito difícil, irmão. Os Estados Unidos já tem, né, uma população enorme, uma riqueza natural também bastante grande, mas às vezes você vê que não é isso, irmão, é o incentivo, né? A Coreia do Sul e o Japão, por exemplo, é puro incentivo social de incentivar os jovens a ir para a área de tecnologia e inovar. Esses 5 países, irmãos, estão nos primeiros lugares no índice global de inovação. Sabe qual é a posição do Brasil? 50º, irmãos. Nesse grupo de países que eu falei para os irmãos, que são os 5 primeiros lugares, China, Estados Unidos, Japão, Coreia e Alemanha, o Brasil ocupa a posição de número 50. Tem 49 países no mundo que produzem mais inovação, mais tecnologia do que o Brasil. Nós não estamos entre os 10 primeiros, nós não estamos no pódio, né, entre os 3 primeiros, nós não estamos entre os 5, entre os 10, entre os 20, entre os 30. Nós estamos, irmão, entre os 50 melhores do mundo, nós somos o 50º, o número 50. Então, veja, irmãos, é muito pouco, a gente poderia fazer mais, uma nação, né, que tem tanta gente, tanta capacitação, tantas escolas, irmão, tantas universidades. Por que as nossas universidades, irmão, não produzem, não tem um sistema de parceria da universidade com as empresas? A universidade muitas vezes tem o pesquisador, mas não tem dinheiro. A empresa tem dinheiro, mas não tem o pesquisador, irmão. Nós falta muito para a gente melhorar o setor de ciência e tecnologia no nosso país. E se não for desenvolvida a ciência e a tecnologia, não vem a inovação. E se não tiver a inovação, irmão, não vem a riqueza. E nós vamos ficando para trás. Infelizmente, acontece muito isso.
no Brasil. A irmã Marinalva também de Sergipe chegou, né? São 7 estados hoje na nossa campanha nacional de oração. A irmã Marinalva está dizendo que Deus continue nos ajudando. Amém, irmã Marinalva? Deus abençoe o Brasil. Obrigado pelas suas orações em favor do nosso país. Irmãos, eu vou aumentar a tela aqui para você ver essa tabela. Aqui diz o seguinte, ó, quanto tempo demora para você conseguir uma patente, para você conseguir uma proteção jurídica para a sua invenção, né? Você inventou alguma coisa, aí você tem que ir lá no escritório, né, no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e registrar a sua criação. Quando você registrou, você tem uma proteção jurídica para essa sua invenção. Ok. Então, veja, irmãos, quanto tempo demora para conseguir essa patente? Lá embaixo, na Islândia, demora 4 meses. O último item, lá embaixo, ó, pequenininho. Na Islândia, demora 4 meses. Na Rússia, demora 4 meses e um pouquinho. No Japão, demora 5 meses. Na Austrália, demora 15 meses, mais de um ano. Sabe quantos meses demora no Brasil? 62, irmão. Demora, em média, mais de 5 anos para você receber a proteção jurídica para sua invenção. Então, o brasileiro que inventou alguma coisa hoje, ele só vai ter a patente dessa invenção daqui 5 anos. Enquanto que se alguém lá, num país desses aqui, que são os primeiros, no Japão, por exemplo, em 5 meses ele já está com a proteção legal dele concedida pelo país, pelo governo japonês. Então, veja, o japonês inventa um negócio, antes do final do ano ele já é dono da ideia, ele já começa a vender, ele já começa a produzir, porque ele tem a patente, ele tem os direitos de produzir aquilo, e ninguém mais pode criar, inventar ou mexer com aquilo ali, sem pagar para ele, sem dar os direitos autorais que ele merece. Ok. Mas se um brasileiro inventar o mesmo produto, ele só terá essa proteção daqui 5 anos. Isso, irmão, é péssimo. Porque aí, daqui 5 anos, quando o brasileiro chegar lá, o japonês já entrou também, já conseguiu, outro já fez, essa tecnologia já está ultrapassada, já inventaram algo melhor do que aquilo. Irmão, foi para o espaço. 5 anos, irmão, 5 anos é muito tempo, é 60 meses, não dá para esperar isso. Então, nosso setor de ciência e tecnologia teria que agilizar os processos de concessão de patentes, mas o Brasil, irmão, agora está falando, irmão, em quebrar patentes de outros países, se tiver um isolamento, né, ela já ouviu essa conversa, se nós tivermos sanções internacionais e tal, o Brasil fala de quebrar patentes de outros países, ou seja, copiar as coisas dos outros e permitir que seja feita aqui uma cópia de produtos estrangeiros sem pagar os royalties, irmão, por conta de algum embargo. Então, irmãos, isso é uma loucura, irmãos, porque aí vão quebrar também as patentes do brasileiro em outro lugar, em retaliação, ou talvez, irmão, isso vai nos colocar como um país, irmão, que não tem seriedade, irmão, porque todo mundo respeita as patentes aí fora e nós não vamos respeitar, irmão, sabe? É a contramão, ao invés da gente agilizar para fornecer a tecnologia aqui no país e o registro rápido das patentes, nós vamos, irmão, andar na contramão, quebrando as patentes dos outros. Irmão, está tudo errado, irmão, está tudo errado. É por isso que eu digo para os irmãos, precisamos orar, irmão, orar pelo Brasil. Vamos orar pela ciência, a tecnologia do Brasil, irmão, para a gente avançar, para a gente dar passo, irmão, com propostas, irmão, realmente que tragam benefício para a nação, irmão. Nós estamos ouvindo aí um monte de propostas, irmão, que vai levar o Brasil para o atraso, irmão. Vai colocar o Brasil na contramão do mundo. Então, irmão, nós estamos orando. Quando você conhece, quando você vê a Constituição, quando você vê as coisas que eu estou te dizendo aqui, eu quero que você se desperte, irmão, para orar nesse sentido. Você tem um irmão, um parente que é da tecnologia, que estudou informática, que trabalha numa firma que está criando uma patente, alguma coisa, uma inovação. Irmão, se ele criar alguma coisa nova, vai demorar 5 anos para ele ter proteção daquilo. Irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós precisamos mudar isso nesse país. Irmãos, um outro assunto é a comunicação social, é o segundo tema de hoje, está no artigo 220. Ó. Chegou aqui a irmã Nilza, aqui de Rio Preto. Ó. Nilza, muito obrigado, viu, pela tua companhia na nossa campanha de oração pelo Brasil. Né? Estamos hoje aqui em 6 estados, pessoas de 6 estados do país estão orando
pela nação brasileira, para que Deus abençoe o Brasil. Artigo 220 da Constituição diz assim: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Veja, irmãos, a manifestação do pensamento. Então, veja, se eu penso, irmãos, que todo mundo tem que ser vegetariano, dizer isso não é proibido. Se eu penso, irmão, que a Terra é plana, dizer isso, criar um congresso da Terra plana, associação dos defensores da Terra plana, não é proibido, irmão. Você pode fazer à vontade, nenhum problema. Se tem alguém, irmão, que acha que está havendo problemas climáticos, que a Terra está aquecendo, então ele vai fazer um congresso sobre isso, vai falar sobre isso, irmão, é livre, você pode falar. Irmãos, até se você quiser falar contra uma coisa que é proibida, então veja, tem a marcha da maconha, nós vamos falar, irmão, eu defendo o uso da maconha, vou fazer um livro sobre a maconha, pode fazer. Mas a maconha é um produto proibido, mas eu estou falando do meu pensamento, eu não estou vendendo maconha. O que é proibido fazer sobre a maconha, irmão? É proibido portar a droga, revender a droga, transportar a droga, tem um monte de verbos colocados lá, irmão, que é proibido. É proibido manusear, transportar, portar, ter a droga com você, revender, tem os verbos lá, irmão, mas não é proibido falar da maconha, irmão. Falar não é proibido. Eu posso falar da maconha. Se eu fizer um livro, a maconha é boa para isso e isso, eu publico o livro, está tudo certo. Eu estou dizendo, é o meu pensamento, eu não estou praticando aquilo, eu estou pensando, eu acho que aquilo é daquele jeito, mas eu vou lá e escrevo, é livre. Aí tem o pessoal que é a favor do aborto, irmão, em qualquer circunstância, o aborto é proibido, tem lei falando, o Código Penal proíbe a prática do aborto, irmão, mas tem gente que é a favor e faz livro, faz vídeo, irmão, ele é o posicionamento dele, ele não está fazendo o aborto. O que é proibido, irmão? É ir lá fazer o aborto. Ele está fazendo? Não, ele está falando do aborto, então ele pode falar à vontade. Deixa ele falar. Ele está se expressando, ele está passando uma informação. Olha, segundo a informação que eu tenho aqui, é desse jeito. Então é livre, irmão, expressar, informar. A pessoa pode falar o que ela quiser. É isso, irmãos. É isso. Está na Constituição. Artigo 220 da Constituição. A manifestação do pensamento, a criação, né, eu invento o negócio, eu criei. A expressão disso, eu digo para você, eu informo as pessoas, olha, isso aqui é assim, assim, eu tenho essa informação. Tudo isso, irmão, de qualquer forma, irmão, se for por escrito, se for falando, se for numa reunião, se for num congresso, irmão, por qualquer processo, irmão, é escrito, é no vídeo do YouTube, não interessa. Qualquer veículo de transmissão, de divulgação disso, para difundir essa ideia, irmão. Qualquer tipo de manifestação do pensamento é livre e não sofrerá qualquer restrição. Está escrito na Constituição Federal. Então, se eu defendo aqui na igreja, irmãos, os princípios cristãos, se eu defendo o casamento do homem com mulher, se eu defendo, irmãos, é o meu pensamento. Eu não estou obrigando ninguém a seguir o que eu estou falando. Eu não estou obrigando a pessoa a fazer diferente do que ela está fazendo. Né? Então, eu estou falando aqui que a maconha é ruim, que é uma droga, que ela prejudica, que ela faz mal. Tudo bem, irmão, mas não estou forçando ninguém a deixar o seu vício. A pessoa quer continuar fumando a maconha dele, continue. Eu estou aqui falando contra a bebida, contra o álcool. Irmãos, não se deixe levar pelo vício da bebida. Eu só estou falando, não estou proibindo ninguém de beber, não estou falando contra a cerveja, não estou proibindo a pessoa de ir no bar tomar uma. Eu só estou expressando o meu pensamento. Então, essa expressão do pensamento, ela é livre. É isso que nós precisamos estar na Constituição. E aí eu quero chamar a sua atenção para o parágrafo 2º. Veja, quando alguém te falar de censura, você fala assim, artigo 220, parágrafo 2º. É facinho de lembrar, é tudo 2, né? Artigo 220, parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura. Olha bem, irmão. Toda e qualquer censura. Seja de natureza política, ideológica ou artística.
é vedado. A Constituição não permite nenhum tipo de censura. O que é censura, irmão? Você vai falar, eu não deixo. Opa, você não vai falar isso não. Mas como não vou falar? Eu tenho o direito de falar. Não, isso aí você não pode falar. Irmãos, eu vou falar aqui a favor de um tema, né? Contra os vícios. Não, você não pode falar isso aí. Eu vou falar em favor da bandeira nacional. Eu quero usar a bandeira nacional como um símbolo aqui, vou pendurar aqui na igreja uma bandeira nacional. Não, tira essa bandeira nacional daí. Como nós vimos, irmão, na eleição de 2022, ordem judicial para tirar a bandeira, irmão, da fachada de uma empresa. Pode procurar aí na internet. Irmãos, isso é uma loucura, irmãos. Isso é uma censura. Eu quero me expressar como símbolo nacional, a bandeira nacional. Estão me proibindo, irmão. Proibiram, irmãos, protesto na frente dos quartéis, proibiram. Então, e não estou falando de política também, irmãos. Hoje está sendo proibido falar algumas coisas na rede social. Você fala um negócio na rede social, derrubam tua rede, o teu perfil. Irmãos, isso é totalmente proibido pela Constituição. Olha só o que está escrito no artigo 220. A manifestação do pensamento é livre. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo, veículo, não sofrerão qualquer restrição. Não vai ser restrito. Eu postei e derrubaram a minha postagem. Não pode, irmão. Eu falei no vídeo, derrubaram o meu vídeo. Eu fui conversar, o pessoal falou, isso aqui você não pode falar. Como que eu não posso falar, irmão? A Constituição diz a manifestação do pensamento, a criação, expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. E no parágrafo 2º diz, é vedado toda e qualquer censura, irmão. Qual que é o assunto? É política? É vedada a censura. É ideológico? É vedada a censura. É artístico? Eu estou fazendo arte aqui e tal, expressando a minha arte, fiz uma imagem, uma figura, fiz um poema, publiquei um livro. Irmão, é a minha arte, é o que eu estou transmitindo por meio da arte. Fiz uma peça de teatro, é proibido, é vedado toda e qualquer censura. Mas hoje, irmãos, né, parece que a censura está relativa, está de volta no país. Eu trouxe aqui uma imagem da ministra Carmen Lúcia dizendo, olha, ela alertando para os riscos persistentes de censura no Brasil, irmão. Censura. Estão censurando as pessoas, irmãos. Estão censurando as pessoas. Você quer falar, a pessoa fala sobre isso aí, você não vai falar, não. Não fale. Irmão, como assim não fale? Como assim não fale? A Constituição diz toda e qualquer censura é vedada. Como que você impede a pessoa de falar? Chegou aqui a nossa irmã Ana Maria, de São José do Rio Preto, Pai seja convosco, Deus abençoe o Brasil, e o irmão Paulo Caniac, de Curitiba, né? Muito obrigado, né? Todos que estão participando aqui da nossa aula de Direito Constitucional. Estamos no artigo 220, falando sobre a liberdade de expressão e a censura, né? A comunicação social. Muito bem, vamos seguir para o meio ambiente, o tempo passa rápido, né? Vamos seguir para o meio ambiente, o artigo 225 diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, vou aumentar aqui. Impondo-se ao poder público e à coletividade, né? Ou seja, além do governo, todos nós, a coletividade, todo o povo, o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, né? Então, todos têm direito ao meio ambiente, irmão. Todos têm direito a ir no rio e nadar, na água limpa, né? Então, um rio poluído, irmão, ele tirou o direito de alguém de ir lá nadar, pescar o seu peixinho, né? Não pode poluir o rio, irmãos, né? Então, todos têm o direito a ter uma árvore, ter sombra, não pode ir lá cortar a árvore. Então, o meio ambiente, irmão, é um patrimônio dos brasileiros, da população de modo geral, né? Então, incumbe ao poder público, ao governo, defender e preservar o meio ambiente, né? E a todos nós, né? Tudo que tiver ao nosso alcance, preservar, né? E defender o meio ambiente sempre será bem-vindo. E aí tem a floresta amazônica aqui brasileira, né? Tem mais um parágrafo, 4º aqui, deixa eu colocar aqui para você. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense, a Zona Costeira, todos são patrimônio nacional
e a sua utilização se dará na forma da lei, dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então, irmãos, você comprou um sítio na floresta amazônica, você não pode usar de qualquer jeito. Você comprou um sítio de Mata Atlântica, não pode usar de qualquer jeito, não tem restrições. Comprou na Serra do Mar, no Pantanal Mato Grossense, tem que seguir as regras, irmãos, para preservar o meio ambiente, porque aquele ecossistema está protegido como patrimônio nacional, né? Então, onde está escrito isso? Na Constituição, né? Nós estamos aqui falando do artigo 225, parágrafo 4º da Constituição, que estabelece que a floresta amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e Zona Costeira são patrimônio nacional preservado e nós temos que usar com muito carinho para que consigamos, então, preservar o meio ambiente.